Você já decidiu a sua receita de Natal? Segue aqui uma indicação nossa. É um rocambole de chocolate de ganache montada, chocolate meio amargo com pralinê de avelã. Tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Isabela, me formei agora em patisserie no Centro Europeu e eu trouxe essa ideia de sobremesa para vocês. Vamos lá? O recheio será uma ganache montada e aqui você pode soltar a sua criatividade, ela é uma base. Nós iremos utilizar um licor de avelã para harmonizar aqui com o nosso preparo, mas você pode usar um licor de laranja ou outro de sua preferência. Você pode tanto derreter o chocolate e depois misturar os outros ingredientes, ou então você pode aquecer o creme de leite, que é o que nós iremos fazer. Isso porque quando você aquece o creme de leite e depois insere os outros ingredientes, a chance de você queimar esse chocolate é muito menor. Então a gente tem um produto aqui com maior qualidade. E essa é uma dica muito boa quando a gente utiliza um chocolate branco ou um chocolate rubi, que são chocolates mais delicados. Nós iremos utilizar manteiga gelada, glucose de milho, um licor de sua preferência, aqui nós estamos utilizando de avelã, uma pitadinha de sal, chocolate meio amargo e creme de leite. O primeiro passo, então, é aquecer o creme de leite. Aqui eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele esteja bem aquecido. Com o chocolate aqui no copo do mixer, a gente vai verter o creme de leite já aquecido. Lembrando que ele não precisa ferver, mas tem que estar bem quente. E agora é só deixar o chocolate derreter um pouco com a temperatura do creme de leite. Como eu mencionei para vocês, a gente pode fazer a ganache aqui de duas formas, ou derretendo o chocolate ou aquecendo o creme de leite. Aqui nós optamos por aquecer o creme de leite, eu já adicionei ele aqui, e o chocolate está derretendo aos poucos, então a chance dele queimar é muito baixa. E agora é só aguardar um pouquinho, cerca de 1 minuto, ele já vai estar derretido. Depois de alguns minutinhos, o chocolate já está derretido aqui e a gente vai acrescentar os demais ingredientes e mixar ele. A dica de mixar é muito importante porque a sua ganache tem um brilho muito maior depois de pronta. Além disso, o que confere o brilho para a ganache também é a gordura. A gente adicionou o creme de leite, que tem um teor de gordura, e aqui nós iremos utilizar a manteiga gelada. Ela vai trazer uma maciez, vai trazer uma textura, mas também vai trazer um brilho muito bonito. Agora então nós vamos unir todos os ingredientes e mixar. Isso é super importante porque vai trazer um brilho e uma estrutura muito maior para a sua ganache. Para isso, então, quem já trabalhou com glucose sabe o quão chato é, ela sai grudando em tudo. E aqui, uma dica muito bacana é levar ela ao micro-ondas por uns 10, 15 segundos. Já é suficiente, ela fica bem maleável e a gente consegue adicionar aqui. Aqui vai também uma pitadinha de sal, o licor. E agora nós vamos emulsionar para depois acrescentar a manteiga. Depois de emulsionado, agora iremos adicionar a manteiga. A estrutura de uma ganache é a emulsão de uma gordura e um líquido. Então nós temos aqui como fonte de gordura o chocolate, a manteiga, também a gordura do creme de leite e como líquido nós trouxemos o próprio creme de leite e também aqui o licor. Agora é só emulsionar bem. Essa é a textura final da nossa ganache, olha só. Fica brilhosa e bem emulsionada. Caso você não tenha um mixer, não tem problema, você pode fazer tudo na mão com um fouet ou uma espátula, como ficar melhor para ti. A gente acabou utilizando um mixer aqui, que fica mais fácil esse processo, mas dá super para fazer sem ele. Agora nós precisamos levar ela para a geladeira para ela descansar. Então para isso vou verter nesse bowl e depois colocar um plástico filme em contato, para que não crie nenhuma película por cima. Agora nós iremos fazer o pralinê. Você pode utilizar diversas oleaginosas nesse preparo. Aqui nós optamos por utilizar a avelã e para ela nós tostamos no forno a 160 graus por uns 10 minutinhos, mas isso varia muito de forno, então vai sempre dando uma olhadinha para ver se está pronto. E nós tiramos um pouco a pele dela, você pode ver que ainda tem um pouquinho, mas a gente tirou a maior parte. O pralinê é uma base de caramelo com uma oleaginosa. E aqui nós utilizaremos um caramelo seco, então ele irá só açúcar. E por isso, por não conter água, você pode mexer durante todo o processo aqui que não vai cristalizar. E isso é uma dica muito importante.
Caramelo que vai água, né, vai algum outro líquido, você não pode mexer. Mistura antes, coloca no fogo e deixa até ficar pronto. Nesse caso aqui, como é um caramelo seco, você pode mexer durante todo o processo, não há problema. Então agora iremos adicionar o açúcar na panela e leva o fogo até ele caramelizar por completo. Agora, com o caramelo derretido, nós adicionamos a avelã tostada. Misture bem. Retirei da panela e agora eu coloquei aqui em um tapete de silicone. Caso você não tenha em casa, não tem problema, pode colocar num prato ou em um recipiente, de preferência aberto assim, né? Untado ou com desmoldante, um pouquinho de manteiga, como você achar melhor. E agora é só deixar secar bem para que a gente possa triturar tudo isso aqui. A massa do rocambole é uma massa de estrutura leve, então nós precisamos aerar todos esses ovos. Aqui nós iremos adicionar as claras em neve e começar a bater. Assim que começar a espumar, a gente adiciona o cremor tártaro, bate mais um pouco e depois coloca aos poucos o açúcar refinado até que chegue um ponto de picos firmes. Agora que a clara já está espumando, nós adicionamos então o cremor tártaro. Então esse é o ponto da nossa clara, olha. Dá para perceber que ela já está bem estruturada e vai conseguir dar toda a estrutura que precisamos no nosso bolo. Nós iremos peneirar aqui a farinha junto com o cacau para colocar na massa. Isso é muito importante para que não venha nenhum gruminho que possa ter ali tanto no cacau quanto na farinha, para que a massa fique sempre lisinha. Agora com a farinha peneirada. Próximo passo agora então é bater as gemas com o açúcar até ela ficar mais branquinha, mais espumosa. Então esse é o ponto da gema com o açúcar. Assim que ela branquear e o açúcar já estiver derretido, está pronto. Assim que essa gema estiver pronta, nós iremos incorporar então a clara aqui na gema. É interessante que você divida ela mentalmente ali em 3 partes. A gente coloca uma parte, mistura e venha com as outras 2 partes depois. O interessante aqui é misturar sempre com delicadeza, de baixo para cima, a fim de que essa clara não perca tanto a leveza, todo o ar, né, que nós incorporamos ali na batedeira. Chegamos nesse ponto, agora é a hora de colocar os 2 últimos ingredientes intercalados, nosso cacau e a farinha peneirados e a manteiga derretida. Essa é uma massa de estrutura leve, mas diferente de um pão de ló em que vai só farinha, açúcar e ovos, aqui nós utilizamos um pouco de manteiga, uma gordura para trazer flexibilidade a essa massa, já que precisamos enrolar ela depois. Então vamos lá, agora a gente vai adicionar aqui sempre intercalando. Primeiro vou colocar aqui um pouco dos secos. E agora metade da manteiga derretida. Lembrando que ela tem que estar derretida, mas ela não pode estar muito quente, senão vamos perder toda a aeração que fizemos até agora. Agora eu já adicionei aqui o restante dos nossos secos e já vou adicionar agora o finalzinho da nossa manteiga. E esse é o ponto da nossa massa. Acabei trocando de utensílio aqui, peguei uma espátula para conseguir misturar tudo, tirar tudo do cantinho, para a massa ficar sempre bem uniforme. Agora nós iremos assar a nossa massa. Aqui estamos utilizando um tapete de silicone. Em casa, caso você não tenha um tapete de silicone desse, você pode utilizar papel manteiga ou então uma assadeira bem untada. Agora, com uma espátula angulada, nós iremos distribuir essa massa aqui por todo o tapete de silicone. Caso você não tenha uma dessa, também pode ser uma colher, uma outra espátula, enfim, o que você achar que seja mais fácil. Massa bem espalhada, agora nós vamos levar para o forno.
Aqui a 200 graus vai mais ou menos 6 minutos, mas o importante é o ponto dela que eu já vou mostrar para vocês. Agora que nosso caramelo tá bem sequinho ao toque, olha, nós iremos triturar tudo isso aqui, tá? Então vamos lá. Esse é o resultado, então, da massa. A gente pode ver aqui que ela já tá bem coradinha, olha, bem assada, mas tá bem macia ao toque. E é isso que nós queremos. A massa não pode ficar muito dura, muito seca, muito tempo no forno, sabe? Porque senão, quando a gente enrolar, ela com certeza vai quebrar. Aqui no forno da prática que nós temos no estúdio, ela ficou a 200 graus por 6 minutinhos. Em casa você pode colocar nessa mesma temperatura e sempre dando uma olhadinha para ver se ela tá nesse ponto. Esse é o resultado então. Eu deixei aqui alguns pedaços maiores, olha, pra gente utilizar na decoração e o restante utilizaremos no recheio do nosso rocambole para trazer a textura e o sabor. Agora a gente já enrola o rocambole. A massa tá morninha. Acabei de tirar do forno, fazem uns 5 minutinhos mais ou menos. O importante é que ela não pode estar muito quente, mas também tem que estar morna. Então agora a gente começa a enrolar ela para já deixar no formato do rocambole. Essa é uma ganache montada para o nosso recheio, então agora nós precisamos montar ela. Aqui ela já está refrigerada, a ponto que a gente consegue, olha, manipular um pouco, tá vendo? E agora colocaremos na batedeira e iremos aerar ela. E agora nós iremos bater ela até que chegue no ponto. Já mostro para vocês. Essa então é a textura da nossa ganache. Pode ver que ela já está mais aerada, olha. E bem mais fácil de espatular aqui do nosso rocambole. Agora então iremos rechear o rocambole. Aqui eu já tinha outra massa pré-pronta já para agilizar, mas ela fica redondinha assim. E agora iremos abrir. Ó, você pode ver que ela já fica mais no formatinho enrolado. Agora a gente vai montar o rocambole. Aqui eu já cortei as laterais e essas aqui não se preocupe que a gente vai cortar depois, para ficar mais bonitinho. E agora a gente vai espalhar a ganache montada. Sempre é interessante você colocar uns pouquinhos em cada pedaço, que facilita aqui depois na hora de espalhar. Agora nós espalhamos toda a ganache aqui por toda a extensão. Lembrando que esse é um preparo extremamente coringa, então a gente pode tirar o cacau da massa, por exemplo, fazer uma massa branca, adicionando um pouquinho mais de farinha de trigo. Aqui a ganache dá para ser de outro chocolate, você pode fazer um brigadeiro, por exemplo, enfim. É um preparo realmente bem coringa, que você pode trazer aqui os gostos, né? Os sabores que mais te agradam. Ganache bem espalhada, pode ver que eu deixei até umas bordinhas aqui, porque depois a gente vai cortar por questão estética. Então agora que a gente espalhou bem ela, nós colocaremos então todo o pralinê, né? Isso aqui é muito a gosto, você pode triturar mais, triturar menos, enfim, isso varia aqui de acordo com o seu gosto. Eu deixei alguns pedacinhos maiores, outros menores, para trazer um pouco mais de textura para o preparo. E é só espalhando aqui por todo ele. Aqui para nós gostamos dessa quantidade de pralinê. Pode ver que sobrou um pouquinho aqui. Mas tem gente que é mais formiguinha, gosta um pouco mais doce, tem gente que gosta menos doce. Então aqui você pode ver a quantidade de fato que você deseja no seu preparo. Agora então é só enrolar o rocambole para finalizarmos. Vamos lá? Aqui eu não utilizei, mas você pode também regar essa massa com uma calda de água e açúcar, um licor, algo de sua preferência. Rocambole pronto, agora a gente corta sempre as beiradinhas, né, esses dois lados, para ficar bonitinho no prato.
chegou a hora de finalizar o nosso rocambole. Aqui eu peguei o restinho que sobrou do pralinê, a parte mais fininha dele, e vou finalizar as laterais com ele. Vamos lá? Agora iremos finalizar aqui o nosso rocambole. Eu fiz uma ganache na proporção de 1:1. Usei 50 gramas de chocolate meio amargo para 50 gramas de creme de leite. Aqueci o creme de leite, misturei os dois até chegar no ponto. É só isso, não precisa do mixer nem nada. Na mão mesmo você consegue chegar nesse resultado. Deixei descansando por todo esse período e agora nós iremos finalizar. E agora, para finalizar, só um restinho do pralinê nós temos aqui. Está pronto então o nosso rocambole de ganache montada de chocolate meio amargo com licor de avelã e um pralinê de avelã. Espero que vocês tenham gostado e se fizerem em casa, por favor, não esquece de nos marcar. Até a próxima!